Assim, como jogador de futebol, qual o tipo que você prefere? Eu, particularmente, eu sinto muito falta, principalmente na atual situação do país, social, política e tudo mais, de uma participação maior de jogador de futebol, porque eu acho uma figura importante, formador de opinião, e os jogadores brasileiros, na minha opinião, eles são alienados de tudo que acontece dentro do país. Né? Ou não querem falar, ou não estão preocupados com isso, ou não se interessam mesmo, não têm capacidade para isso. Você acha que, para você, o jogador de futebol brasileiro, eles deveriam participar mais da vida social? Te incomoda se ele fizer isso? Você prefere aquele que fica calado e vem jogar futebol? Aquele que não discute com você? Que tipo de jogador você prefere? Até assim, não é só jogador, que tipo de humano você prefere conviver? Que fale a sua verdade, de forma educada, mas me fale que fale a sua verdade, que tenha posição. Eu entendo que o atleta, ele não é alienado, ele tem a sua opinião, ele observa mais os atletas que estão aqui no Brasil e que acompanham o nosso dia a dia. Eles têm uma noção e têm uma opinião formada. Por que eles não participem? Né? Aí está um outro detalhe. Talvez a coragem de externar suas opiniões, aí ela se fecha um pouco mais, ela freia. Ele fique focado. Agora que eles têm uma opinião e que tem um conceito fechado, eu sinto você, ex-jogador de futebol, por ter participado de um movimento importante, que foi a democracia corintiana, num período delicado com a ditadura militar. Não sei se é uma exigência minha, assim, injusta, mas eu sinto falta de pessoas da minha classe social, né, jogadores que participem de mais coisas. Por isso que eu te fiz essa pergunta. Eu gostaria muito de ver um cara da minha classe social que fosse lá e me representasse, entendeu? Eu também tenho, às vezes quando eu era um técnico sem uma evidência maior, um cargo me proporciona isso, eu pensava assim, por que o técnico, os feras agora não fazem alguma coisa para melhorar a classe, para melhorar? Então agora eu estando desse lado, eu procuro externar o meu ponto de vista sem ser arrogante, sem ser prepotente, sem ser dono da verdade, mas externar as minhas opiniões. Assim como externo a minha opinião que cada informação de corrupção que tem me dói na alma, cara. Eu me sinto envergonhado. E fico torcendo para que cada vez mais as instituições que possam punir a corrupto, elas possam cada vez sejam mais fortalecidas. E que cada vez mais que a gente invista em educação, a gente vai ter uma atividade. Então deixar bem clara a minha posição enquanto o ser humano, Tite, brasileiro, cidadão brasileiro, você vê um futuro melhor para o país em relação à política, em relação à violência, em relação à educação, em relação a se viver bem do jeito que o cidadão brasileiro merece, né? Um país maravilhoso como esse, e a gente não consegue usufruir dele porque a gente se sente inseguro dentro do nosso próprio país, que é um paraíso. O cidadão Tite, ele acha que a coisa pode modificar? Você tem expectativa, esperança que você vai respirar um ar assim de segurança? Sim, tenho, casa. Uma escala de valores diferente. Eu digo assim que o esporte ele pode proporcionar a parcela que eu tenho de contribuição. Primeiro, eu não sou um cara aqui para ficar dizendo de que eu sou um cara certo, correto, que faço coisas, absolutamente. Mas eu tenho sim a responsabilidade de passar que eu passo com a intenção de fazer as coisas certas. E quando tu tem essa premissa, tu já dá um primeiro passo legal. E eu entendo que esse momento que nós estamos vivendo social, de uma maneira geral, ele vai sim, e esse aspecto de punição, porque é uma forma educativa, senão ela não acontece, ela reflete no meio do esporte, ela reflete no meio do torcedor que vai e se sente, eu posso agredir, eu posso matar, do que não vai acontecer nada. E daqui a pouco a minha impunidade, porque eu estou no meio do povo, eu estou no meio, no meio da torcida, eu estou no meio, ela vai se diluir, não vai acontecer nada comigo. Vai passar. E nós estamos num momento de depuração. Eu torço e quero participar para que isso aconteça. Quero de alguma forma, volto a dizer, ficar focado no esporte, mas sem ser o alijado, sem fugir da minha responsabilidade social. E educação, invista em educação. Esporte, o Sócrates falava isso. O esporte é o meio mais barato de educar. Educação física no colégio é fundamental.